1810, quando foram doadas as terras para o patrimônio de Santa Maria Madalena. Certamente a primeira obra foi a construção da capela, que atendeu a população por muito tempo. Era, indiscutivelmente, uma capelinha rústica, encravada no meio de uma extensa área de terra pertencente ao pequeno povoado de Macaco. Quando se deu a criação da paróquia, em 1835, o então deputado, José Tavares de Mendonça Sarmento, tido como primeiro pároco, propôs uma emenda que a freguesia só seria instalada quando se construísse uma igreja onde se ministrassem os sacramentos decentemente. No entanto, com o passar do tempo, a ajuda pouco chegou. Somente em 1856, um grupo de cidadãos da então Vila Nova da Imperatriz resolveu formar uma comissão que se encarregaria de construir um novo templo para servir de nova matriz da freguesia. O presidente da província ficou satisfeito com a notícia e mandou um conto de réis para o auxílio da obra. Entretanto, apenas em 1858, após a morte do padre Sarmento, é que a Capela Mor entrou em fase de conclusão. 4 anos depois, em 1862, as paredes já estavam no ponto de receber madeira e cobertura. Em 1866, a obra ainda não havia sido concluída e uma nova comissão foi formada para se encarregar dela. Anos se passaram e a obra da matriz continuava a passos lentos, chegando, inclusive, a ser matéria do jornal da capital O Orbe no ano de 1885. Chegamos na primeira metade do século XX. A então Vila da Imperatriz se tornou cidade e agora se chamava União. No entanto, a matriz ainda permanecia inacabada. O projeto inicial de 2 torres foi abandonado, sendo apenas uma torre construída. Os mais velhos dizem que a obra da matriz somente foi concluída na década de 20 do século passado. Foi inclusive neste período, que a matriz ganhou um novo sino, sendo este bem maior que o até então existente. Anos mais tarde, o sino, que recebeu o nome de José, seria o responsável por uma mudança na história da matriz. Na década de 70, o então pároco, o canadense Padre Donald, foi informado pelo pedreiro Antônio Gomes, encarregado de fazer a limpeza e manutenção do prédio, que a cobertura da igreja estava tomada pelo cupim. O fato é que alguma providência teria que ser tomada. Coincidiu de estarem na cidade 2 engenheiros do Banco do Brasil. Sendo assim, Padre Donald solicitou que fizessem uma avaliação da torre. Eles constataram que havia um declínio de 10 centímetros, e, com o repicar do sino, a torre poderia desabar a qualquer momento. Uma comissão foi formada para decidir o futuro da igreja. Várias reuniões aconteceram e a dúvida continuava: demolir a igreja ou reformar? Por fim, a maioria decidiu pela demolição da matriz e a construção de um novo templo no local. A igreja estava pequena. Já não comportava o número de fiéis. Assim, a igreja foi demolida. Para a tristeza de milhares de palmarinos. A construção do novo prédio teve início em maio de 1971, sendo concluída apenas em 1972. Como a antiga igreja, a Torre da Nova também foi construída depois. Mas o que parecia moderno para alguns, estava mais para um galpão para a maioria dos devotos de Santa Maria Madalena. A igreja sofreu uma nova reforma no final da década de 90, e uma outra reforma anos depois, mas ambas não conseguiram recuperar a beleza da antiga matriz.